Existe uma prisão que não tem grades, não tem muros, não tem guardas. E ainda assim ela mantém mais gente presa do que todas as cadeias do mundo somadas. Você provavelmente está dentro dela agora, neste exato momento, e nem percebe. Essa prisão é a opinião dos outros. Pense em quantas coisas você já deixou de fazer por medo do que iam pensar. A ideia que você não defendeu numa reunião porque temia parecer bobo. A roupa que você não vestiu porque imaginou o comentário. O trabalho dos seus sonhos que você não tentou porque... E se eu falhar na frente de todo mundo? A pessoa que você não abordou? O negócio que você não começou? A verdade que você engoliu no meio da mesa de jantar para não criar climão? Cada uma dessas escolhas foi um pequeno pedaço da sua vida entregue de bandeja para o julgamento de pessoas que, na maioria das vezes, mal pensam em você. E aqui está o mais cruel dessa prisão. O carcereiro é invisível. Não é uma pessoa específica te vigiando. É uma plateia imaginária que você carrega dentro da cabeça o tempo todo. Uma multidão fantasma que assiste cada movimento seu e emite veredictos que só você escuta. Você acorda e ela já está lá. Você se veste pensando nela. Você fala medindo cada palavra por causa dela. Você vive uma vida inteira dirigida por espectadores que nem sabem que estão assistindo. Os estoicos identificaram essa doença há 2000 anos e foram implacáveis com ela. Para eles, o homem que vive escravo da opinião alheia não é dono de nada, nem de si mesmo. Ele terceirizou a coisa mais preciosa que possui, que é a própria paz, para as mãos de qualquer estranho com uma língua e uma opinião. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo, que poderia ter qualquer coisa, escrevia para si mesmo, quase espantado. É impressionante como cada um de nós ama a si mesmo mais que a todos os outros, e ainda assim dá mais valor à opinião que os outros têm de nós do que a nossa própria. Leia isso de novo. Você se importa mais com o que um conhecido pensa de você do que com o que você mesmo pensa de você. Você entregou o seu tribunal interno para juízes externos que nem conhecem o processo. E o mais absurdo é o tamanho da desproporção. Existe um fenômeno que a mente humana produz sem parar, uma espécie de holofote imaginário. Você sente como se um holofote estivesse permanentemente apontado para você, iluminando cada detalhe, cada erro, para que todos vejam e julguem. Você tropeça na calçada e sente o mundo inteiro rindo. Você fala uma bobagem numa roda e passa a noite convencido de que todos vão lembrar daquilo para sempre. Mas o holofote não existe. Ninguém o acendeu, a não ser você. As outras pessoas têm o próprio holofote apontado para elas mesmas, ocupadas com os próprios tropeços, cegas para os seus. Pense na quantidade de decisões pequenas que esse holofote imaginário rouba de você todos os dias. A resposta que você não deu porque a voz podia falhar. O elogio sincero que você segurou porque... E se acharem estranho? A dança que você não dançou. A pergunta que você não fez na palestra, com medo de parecer o único que não entendeu, quando metade da sala tinha exatamente a mesma dúvida e também ficou calada pelo mesmo medo. Repare no tamanho do que se perde. Não é só uma vida menos ousada, é uma vida inteira encolhida para caber no espaço apertado do que os outros supostamente vão pensar. E o mais trágico, os outros nem estavam pensando. Hoje a gente vira essa chave. Você vai aprender a desligar o holofote imaginário e a viver no tamanho real da sua liberdade, que é muito maior do que o medo te deixou acreditar. Hoje isso termina. Nas próximas horas eu vou te dar 8 práticas estoicas, concretas, testadas por homens que enfrentaram exílios, prisões e a morte sem tremer diante da opinião de ninguém. 8 ferramentas para você desmontar, uma por uma, as grades dessa prisão invisível. No final, você não vai ter virado uma pessoa fria que despreza todo mundo. Você vai ter virado outra coisa muito mais rara. Uma pessoa livre. Alguém que ouve, que considera, que respeita, mas que decide por dentro. Alguém cuja paz não está mais nas mãos de qualquer um. Respire fundo. Vamos entrar na sombra e quebrar essa prisão. Prática número 1. A dicotomia do controle aplicada à sua reputação. Essa é a fundação de tudo
e sem ela nenhuma das outras funciona. Epicteto, que começou a vida como escravo, abre seu manual com a distinção mais importante da filosofia. Existem coisas que dependem de você e coisas que não dependem de você. E a fonte de quase todo o sofrimento humano é confundir as duas. Agora preste muita atenção em qual dos dois lados a opinião dos outros pertence. O que os outros pensam de você acontece dentro da cabeça deles, numa mente que não é a sua, moldada por experiências que não são as suas, por traumas, invejas, humores, preconceitos e digestões que não têm absolutamente nada a ver com você. Você tem tanto controle sobre o que se forma na mente de outra pessoa quanto tem sobre o clima em outro continente. Nenhum. Pare e sinta o peso disso. A reputação, aquilo que você tanto protege, tanto teme perder, tanto trabalha para construir, não está sob o seu comando. Você pode ser o ser humano mais íntegro, mais gentil, mais competente do planeta, e ainda assim, alguém vai te odiar. Alguém vai inventar uma história. Alguém vai interpretar mal. Jesus foi crucificado. Sócrates foi condenado à morte pela própria cidade que ele amava. Se os melhores que já pisaram na terra não escaparam da desaprovação, quem é você para exigir aprovação unânime? O estoico faz uma separação cirúrgica aqui. De um lado, o que depende de mim. As minhas ações, o meu esforço, a minha honestidade, o meu caráter. Isso é meu, 100% meu, e nisso eu invisto tudo. Do outro lado, o que os outros vão achar do meu esforço, da minha honestidade, do meu caráter. Isso não é meu. Nunca foi. E no instante em que eu tento controlar isso, eu me torno escravo de todo mundo. Há uma história sobre Catão, o estoico romano conhecido pela integridade inflexível, que ilustra isso perfeitamente. Ele muitas vezes ia à praça pública vestido de um jeito diferente do costume, contra a moda da época, não para chamar atenção, mas justamente para treinar a não se importar com o que a multidão pensava da sua aparência. Ele queria se envergonhar apenas daquilo que fosse de fato vergonhoso, o desonesto, o covarde, o injusto, e ser totalmente indiferente àquilo que era apenas objeto do falatório e da moda. Ele treinava a distinguir a vergonha real da vergonha imaginária. E ao fazer isso, tornou-se um dos homens mais livres que Roma já viu, alguém que nem César conseguiu dobrar, porque não havia por onde pegá-lo. Ele não queria nada que a multidão pudesse dar, nem temia nada que ela pudesse tirar. Repare no ponto profundo dessa história. Existe uma vergonha legítima, a que você sente quando trai os próprios valores, quando mente, quando é covarde. Essa vergonha é uma bússola boa, escute-a. E existe uma vergonha falsa, a que você sente quando apenas desagrada, quando destoa, quando é diferente, quando alguém não gosta de algo em você que não tem nada de errado. Essa vergonha falsa é a corrente que te prende. Quase todo o poder da opinião alheia sobre você vem de confundir as duas, de sentir a vergonha profunda da traição moral por coisas que são apenas questão de gosto, de moda, de expectativa social. Aprenda a separar. Sinta vergonha do que é realmente vergonhoso. E seja livre, absolutamente livre, em relação a todo o resto. Epicteto dizia com uma clareza brutal: se você quer progredir, esteja disposto a parecer tolo e estúpido em relação às coisas externas. Não deseje parecer que sabe. E se alguns o consideram uma pessoa importante, desconfie de si mesmo. Ele entendeu que a busca por parecer bem aos olhos dos outros é uma corrente, e que a liberdade começa exatamente no dia em que você aceita que pode ser mal interpretado, mal falado, mal julgado, e que isso não te tira nada do que é essencialmente seu. Faça esse corte hoje. Toda vez que a angústia da opinião alheia apertar, pergunte: isso está dentro do que eu controlo? A resposta será quase sempre não. E o não é libertador. Por que você não abandona um dever ao soltar o que nunca esteve nas suas mãos? Você apenas para de ser esmagado pelo peso de carregar o incarregável.
Deixa eu te dar um exemplo concreto do dia a dia. Imagine um jovem que decidiu abrir o próprio negócio. Algo simples, uma barraca, um serviço, um perfil vendendo o que ele mesmo produz. No dia em que ele anuncia, uma parte da cabeça dele já entrou em pânico, não com o negócio em si, mas com uma pergunta. O que os antigos colegas vão pensar quando me virem fazendo isso? E se acharem que desci de nível? E se rirem? Repare que essa angústia não tem nada a ver com a qualidade do produto dele, com o esforço dele, com a estratégia dele, tudo aquilo que ele de fato controla. A angústia está inteira ancorada no que se passa dentro da cabeça de outras pessoas, o único terreno onde ele não tem poder nenhum. Agora veja o estoico desmontar isso. Ele diria ao jovem: o que os antigos colegas vão pensar não é seu para carregar. Devolva esse peso, porque ele nunca foi seu. O que é seu é a qualidade do que você entrega, a persistência de acordar cedo, o cuidado com o cliente, a coragem de continuar quando for difícil. Coloque as duas mãos aí, com força total. E se alguém rir, o riso é problema de quem ri. É um evento que acontece na mente e na boca dos outros, longe de você. Enquanto o jovem escravo da opinião talvez nem comece, paralisado pelo julgamento imaginado, o jovem que fez esse corte já está no segundo mês de operação, aprendendo, corrigindo, crescendo. A diferença entre os dois não foi talento. Foi um deles ter soltado o incarregável e o outro ter insistido em carregá-lo. Prática número 2. Separe o que você é daquilo que dizem que você é. Existe uma confusão silenciosa que destrói pessoas por dentro. Elas passaram a vida acreditando que são aquilo que os outros dizem que elas são. Um elogio as infla, uma crítica as esvazia. Elas são como uma bola que sobe e desce ao sabor do sopro alheio, sem centro próprio, sem chão, dependendo inteiramente do último comentário que ouviram. Os estoicos ensinavam que existe um lugar dentro de você que nenhuma opinião consegue alcançar. Eles chamavam de a cidadela interior. É o seu caráter real, os seus valores, o que você de fato faz quando ninguém está olhando. E existe, do lado de fora, a sua imagem, a reputação, aquilo que flutua na mente das pessoas. E o erro fatal é confundir as duas coisas, é achar que a imagem lá fora é você. Marco Aurélio tinha um exercício para isso. Ele dizia: quando alguém te elogia ou te critica, olhe para dentro e pergunte: isso é verdade? Se a crítica é verdadeira, agradeça, porque te deram de graça uma informação para melhorar. Se é falsa, por que se abalar com uma mentira? E o mesmo vale para o elogio. Se é merecido, ótimo, mas não deixe subir a cabeça. Se é imerecido, por que se alegrar com algo que você sabe que não é real? Em nenhum dos casos a opinião do outro deveria mexer com o seu centro. Ela é apenas uma informação a ser avaliada pelo seu próprio juízo e não um veredicto sobre o seu valor. Pense num pedaço de ouro puro. Você pode dizer que ele é feio, que ele não vale nada, que ele é apenas uma pedra amarela sem graça. O ouro não fica menos ouro por causa da sua opinião. A sua desaprovação não muda um único átomo dele. E você pode dizer que um pedaço de latão barato é o metal mais precioso do universo. Ele continua sendo latão. As palavras não transformam a natureza das coisas, elas só revelam a mente de quem fala. Você é o ouro. O que dizem de você é apenas o que dizem. Se você sabe, por dentro, que agiu com integridade, a acusação de que foi desonesto não te torna desonesto. Ela apenas mostra que quem acusou ou não sabe ou é de má fé. E se você sabe, por dentro, que falhou, o elogio de que foi impecável não conserta a falha. Ele só mostra que enganaram a plateia. A única opinião que precisa estar em ordem é a do juiz que conhece todos os fatos. Você mesmo, olhando para você com honestidade. Epicteto tinha uma imagem simples e certeira para treinar seus alunos nisso. Ele dizia: se alguém entrega o seu corpo para qualquer estranho que aparece na rua, você ficaria indignado. Então, por que você entrega a sua mente a qualquer um que aparece, deixando que a fala dele te perturbe, te confunda, estrague o seu dia? Você guarda o corpo com zelo, mas escancara a mente. Um insulto só te fere se você o pega,
o carrega para dentro e o abraça como se fosse verdade. A ofensa, sozinha, é só um som saindo da boca de alguém ou letras numa tela. Ela não tem poder nenhum até você conceder esse poder a ela, abrindo a porta e deixando entrar. Isso é radical e é libertador ao mesmo tempo. Ninguém consegue te humilhar sem a sua colaboração. A humilhação não é o que fazem a você, é o que você aceita sentir sobre o que fazem a você. Duas pessoas podem receber exatamente o mesmo insulto. Uma desaba, remói por dias, perde o sono. A outra ergue a sobrancelha, acha quase engraçado e segue. A diferença não está no insulto, que foi idêntico. Está no que cada uma fez com ele por dentro. Epicteto diria que a segunda pessoa é livre e a primeira ainda é escrava, não do agressor, mas da própria reação não treinada. E a boa notícia é que essa reação pode ser treinada. Você pode aprender a receber a ofensa como quem recebe uma carta endereçada a outra pessoa. Olha, vê que não é sua e devolve ao remetente sem nem abrir. Quem entende isso para de andar na corda bamba dos aplausos, porque quem depende do aplauso para se sentir de pé também vai ao chão com a vaia. Os dois são a mesma corrente, só que uma é dourada. A liberdade não é ser sempre elogiado. É deixar de precisar do elogio para saber quem você é. Existe uma armadilha escondida aqui que engana até gente inteligente. Muitos acham que são fortes porque não ligam para as críticas, mas observam com atenção e descobrem que dependem desesperadamente dos elogios. É a mesma escravidão, só que confortável. Se o seu humor sobe quando te elogiam e desaba quando te ignoram, você não é livre, você é apenas um escravo bem tratado no momento. O elogio é um alimento delicioso e viciante, e quem se vicia nele fica à mercê de quem serve o prato. Marco Aurélio desconfiava profundamente do próprio prazer com a bajulação, porque sabia que quem se deixa erguer pelo louvor entrega, no mesmo gesto, o poder de ser derrubado pela falta dele. Faça um teste honesto com você mesmo. Lembre da última vez que você postou algo, disse algo, entregou um trabalho e ficou verificando a reação, contando as curtidas, relendo os comentários, buscando na cara das pessoas o sinal de aprovação. Aquilo era você buscando informação útil ou era você buscando uma dose de aprovação para se sentir bem consigo mesmo? Não há vergonha em reconhecer, porque é humano, todos nós temos essa fome, mas reconhecer é o primeiro passo para não ser governado por ela. O ouro não fica checando se as pessoas acham que ele é valioso. Ele simplesmente é ouro. E quanto mais você sabe, por dentro, do valor real do que você faz, menos você precisa mendigar essa confirmação lá fora. Prática número 3. Entenda que ninguém está pensando em você tanto quanto você imagina. Essa prática sozinha já liberta metade das pessoas, porque ela desmonta uma ilusão gigantesca em que quase todos vivemos. A ilusão de que somos o centro das atenções alheias. De que existe uma plateia atenta acompanhando cada tropeço nosso, cada erro, cada roupa fora de lugar, guardando tudo para julgar depois. A verdade é quase ofensiva de tão simples. As outras pessoas estão pensando nelas mesmas, exatamente como você. Aquela pessoa que você teme que reparou na sua gafe está, neste momento, preocupada com a própria gafe, com as próprias contas, com o próprio medo do que os outros pensam dela. Todo mundo está no centro do próprio filme, ocupado demais com a própria vida para dedicar a você a fração de atenção que você imagina que dedica. Aquele momento vergonhoso que você reviveu por semanas, a coisa constrangedora que você disse na festa, o erro que você cometeu na frente de todos, os outros esqueceram em minutos, eles seguiram em frente. A única pessoa que ainda está assistindo aquela cena em looping, projetando o filme na parede da própria mente todas as noites, é você. Você é o único espectador que sobrou de uma sessão que todos os outros já abandonaram há muito tempo. Os estoicos apontavam para isso de outra forma. Marco Aurélio lembrava a si mesmo o tempo todo de quão rápido tudo é esquecido. Ele dizia: logo você terá esquecido tudo, e logo todos terão esquecido você.
As pessoas cujo julgamento você tanto teme vão morrer. A memória delas sobre você vai morrer com elas, e a geração seguinte nem vai saber que você existiu. Então, por que entregar a sua única vida agora ao veredicto de juízes que o tempo já condenou ao esquecimento? Vale entender de onde vem esse medo tão exagerado do julgamento, porque quando você entende a origem, ele perde parte do poder. Lá no fundo, esse medo é muito antigo. Vem de um tempo em que fazíamos parte de pequenos grupos, tribos, e ser rejeitado pelo grupo significava literalmente a morte, expulso para enfrentar sozinho um mundo hostil. Então o seu cérebro trata a desaprovação social como se fosse uma ameaça de vida ou morte, porque durante milênios foi exatamente isso. É por isso que uma crítica dói de um jeito quase físico e uma rejeição parece capaz de te destruir. O seu corpo reage como se estivesse em perigo real. Mas aqui está a virada que liberta. Você não vive mais numa tribo onde a rejeição mata. Se um grupo te rejeita hoje, você encontra outro. Se um trabalho não te quer, existem 1000 outros caminhos. Se uma pessoa se afasta, o mundo tem bilhões de pessoas. O alarme dispara no seu cérebro com a intensidade antiga, de vida ou morte, mas a realidade é outra. A desaprovação hoje é, na esmagadora maioria das vezes, apenas um desconforto passageiro, não uma sentença de morte. Quando o medo do julgamento apertar, você pode literalmente dizer a si mesmo: isso é um alarme antigo, tocando forte demais para um perigo que não existe mais. Obrigado por tentar me proteger, mas eu estou seguro. E seguir em frente. Reconhecer o mecanismo é começar a desarmá-lo. Isso não é motivo para tristeza. É a maior das libertações. Se ninguém está te observando com a lupa que você imagina, então você tem uma liberdade que nunca soube que tinha. Você pode arriscar. Você pode errar em público e seguir em frente, porque o público nem estava tão atento assim, e o pouco que viu já esqueceu. O palco que você imaginava lotado e crítico está, na verdade, quase vazio. E os poucos que estão nele estão distraídos, olhando o próprio celular, pensando na própria vida. Haja como quem sabe disso, porque é verdade. Faça um experimento mental agora. Tente lembrar de uma gafe que outra pessoa cometeu na sua frente há alguns meses. Alguém que tropeçou, que errou o nome de alguém, que falou algo constrangedor numa reunião. Consegue lembrar de detalhes? Provavelmente não. Provavelmente você nem lembra que aconteceu. E se lembra, não guardou nenhum julgamento pesado sobre a pessoa. Você seguiu a sua vida. Agora entenda. É exatamente assim que os outros trataram a sua gafe. Eles esqueceram, do mesmo jeito e com a mesma velocidade que você esqueceu a dos outros. A memória que você tem de humilhação é uma sala vazia, onde só você continua sentado, revendo uma fita que mais ninguém guardou. Pense em como isso muda a matemática das suas decisões. Você adiou aquele projeto, aquela conversa, aquela mudança, imaginando o custo social do fracasso, imaginando anos de gente lembrando e comentando o seu tropeço. Mas o custo real é minúsculo, porque a atenção alheia é curta e a memória alheia é mais curta ainda. No pior cenário, algumas pessoas comentam por um dia e esquecem na semana seguinte, engolidas pelos próprios problemas. É um preço ridiculamente baixo por algo que pode mudar a sua vida. Você tem passado anos pagando adiantado e com juros por uma dívida que na prática quase não existe. Pare de superfaturar o julgamento dos outros. Ele é muito mais barato e muito mais passageiro do que o seu medo insiste em cobrar. Prática número 4. Antes de aceitar um julgamento, pergunte quem é o juiz. Aqui está uma das ferramentas mais afiadas dos estoicos. E ela funciona como um filtro que quase ninguém usa. Nós temos o hábito insano de tratar todas as opiniões como se tivessem o mesmo peso. A crítica de um estranho na internet dói tanto quanto a de um mentor que respeitamos. Deixamos qualquer pessoa, com qualquer nível de caráter e sabedoria, votar no tribunal que decide o nosso valor. Isso é loucura. Marco Aurélio tinha um antídoto direto. Ele dizia:
Quando você for ferido pela crítica de alguém, pergunte imediatamente: quem é essa pessoa? Como ela vive? O que ela valoriza? Você admira a vida dela? Você gostaria de trocar de lugar com ela? Por que, ele conclui com uma frieza libertadora, se você não respeita a fonte, por que dar peso ao veredicto? Você vai perder o sono por causa da opinião de alguém cuja própria vida você não invejaria nem por um segundo? Pense nisso concretamente. Alguém amargo que fracassou nas próprias tentativas e por isso ataca quem tenta, te critica por ousar. Você vai deixar o medo dessa pessoa definir a sua coragem? Alguém que trai a própria palavra te chama de difícil porque você tem princípios. Você vai baixar os seus princípios para agradar quem não tem nenhum? Sêneca dizia que devemos escolher com muito cuidado de quem aceitamos conselho e crítica, do mesmo jeito que escolhemos de quem aceitamos um empréstimo. Você não pegaria dinheiro emprestado de um falido, porque pega opinião sobre a sua vida de quem fracassou na própria. Isso não significa se fechar para toda crítica. Significa o oposto refinado, abrir-se profundamente para a crítica certa e fechar-se para o ruído. Existe uma categoria pequena e preciosa de pessoas cuja opinião merece o seu ouvido inteiro. São as pessoas que te amam de verdade e não têm medo de te dizer a verdade. São os mestres que já percorreram o caminho que você percorre. São aqueles cuja vida você olha e pensa, quero um pouco daquilo. A esses, escute com humildade total. A todos os outros, o exército de opinadores que nunca construíram nada e nunca arriscaram nada, agradeça e siga. O voto deles não conta no seu tribunal, porque eles nem sabem do que estão falando. Aprenda a fazer essa pergunta antes de deixar qualquer julgamento entrar. Quem é o juiz? Se o juiz é sábio e te ama, ajoelhe-se e escute. Se o juiz é qualquer um, deixe o vento levar. A sua paz é cara demais para ser decidida por votos de gente que você não respeita. Sêneca tinha uma imagem afiada para isso. Ele dizia que se preocupar com a opinião da multidão é como se preocupar com o barulho de uma matilha de cães. Os cães latem para tudo que passa, não porque avaliaram, mas porque é da natureza deles latir. Você pararia de caminhar toda vez que um cão latisse na rua? Você mudaria o seu rumo de vida por causa do latido? A maior parte das opiniões que te ferem tem exatamente o valor de um latido. É reação automática, sem pensamento, sem conhecimento real de quem você é ou do que você enfrenta. Reconhecer o latido pelo que ele é já tira quase toda a dor. E há um detalhe que quase ninguém percebe. As pessoas mais rápidas para criticar costumam ser as que menos fizeram. Quem está na arena, suando, tentando, arriscando, geralmente tem empatia por quem também está tentando, porque conhece o preço. Os ataques mais venenosos quase sempre vêm da arquibancada, de quem nunca desceu para o campo, de quem critica o jogo sem nunca ter recebido um golpe. Existe uma famosa ideia sobre isso. Não é o crítico que conta, não é aquele que aponta como o homem forte tropeçou. O mérito pertence a quem está de fato na arena, com o rosto sujo de poeira, suor e sangue, que erra de novo e de novo, mas que, na pior das hipóteses, se falhar, ao menos falha ousando muito. O lugar dele nunca estará ao lado das almas frias e tímidas que não conhecem nem a vitória nem a derrota. Da próxima vez que um latido da arquibancada te ferir, lembre onde você está. Você está no campo. E o voto de quem nunca entrou no campo não deveria valer nada para quem está jogando o jogo. Prática número 5. Ensaie a desaprovação antes que ela chegue. Os estoicos tinham uma prática sombria e poderosa chamada premeditação dos males. Eles ensaiavam mentalmente, em tempos de calma, as coisas ruins que poderiam acontecer, não para viver com medo, mas para desarmar o poder que essas coisas têm sobre nós. E uma das piores dores da alma humana, a desaprovação, a rejeição, o julgamento, pode ser desarmada exatamente assim. O que te paralisa não é apenas ser criticado. É ser criticado de surpresa quando você esperava aplauso. É o choque, o tapa inesperado, o não pode ser. Mas e se você chegasse em cada situação
já tendo aceitado de antemão que a desaprovação é possível, até provável. E se antes de publicar aquilo, de propor aquela ideia, de tomar aquela atitude, você dissesse a si mesmo com calma: é possível que zombem de mim, é possível que me critiquem, é possível que algumas pessoas não gostem. E eu decido agora, antes de começar, que estou disposto a pagar esse preço. Repare no que isso faz. Tira o poder do golpe. Quando a crítica finalmente vem, ela não te pega desprevenido. Você pensa apenas: eu já sabia que isso era possível e escolhi fazer mesmo assim. A crítica que destruiria alguém despreparado apenas confirma o que você já tinha aceitado. Você entrou na arena já sabendo que arenas têm vaias, e por isso a vaia não te derruba. Epicteto treinava seus alunos assim. Ele dizia: se você quer melhorar, esteja disposto a ser visto como ignorante e tolo. Vá em frente esperando ser ridicularizado. Ele mandava os alunos praticarem serem desprezados de propósito, para perceberem que sobreviviam a isso, que a terra não se abria, que eles continuavam inteiros do outro lado do desprezo. Porque a maior parte do nosso medo da opinião alheia é medo do desconhecido. Nós imaginamos que a desaprovação seria insuportável. E quando finalmente a enfrentamos, descobrimos, quase decepcionados, que era suportável o tempo todo. Faça esse ensaio. Antes daquilo que você tem medo de fazer por causa do julgamento, sente-se e imagine a pior reação possível. Sinta o desconforto na imaginação em segurança. E então decida: eu topo pagar isso pelo que quero fazer. Feito isso, o pior já passou, ainda na sua mente. O que vier na realidade será quase sempre mais leve do que o fantasma que você já enfrentou e venceu. Existe uma versão ainda mais radical dessa prática, e os cínicos, primos filosóficos dos estoicos, a levavam ao extremo. Eles se expunham de propósito ao ridículo, faziam coisas socialmente estranhas em praça pública, justamente para treinar a indiferença ao julgamento. Você não precisa chegar a esse ponto, mas o princípio é ouro. A coragem diante da opinião é um músculo, e músculo se treina com exposição gradual e voluntária. Comece pequeno. Dê a sua opinião sincera numa conversa em que você normalmente ficaria calado para agradar. Use aquela roupa que você gosta, mas acha ousada demais. Cante, dance, erre de propósito em pequena escala. E observe, a terra não se abre, você continua vivo. Ninguém te expulsa da humanidade. Cada pequena exposição sobrevivida é uma repetição na academia da coragem e o músculo cresce. O que acontece com quem faz isso por tempo suficiente é notável. O medo da desaprovação, que parecia um monstro gigantesco, vai encolhendo à medida que você o enfrenta e descobre que ele é feito de fumaça. A rejeição, que na imaginação parecia o fim do mundo, na prática dura alguns segundos de desconforto e passa. E do outro lado desse desconforto existe uma vida que você nem sabia que era possível, uma vida em que você fala o que pensa, faz o que quer, vive do jeito que decidiu e a possibilidade de alguém desaprovar já não tem força para te parar. Você já ensaiou a desaprovação tantas vezes que ela virou paisagem, um barulho de fundo que você registra e segue. Essa é a liberdade que espera do outro lado do ensaio. Prática número 6. Construa o seu próprio tribunal interno. Você não consegue demolir a plateia imaginária deixando um vazio no lugar dela. A natureza da mente não tolera vazio. Se você tira os juízes externos e não coloca nada no lugar, os juízes voltam correndo, porque a mente precisa de um critério para viver. A solução dos estoicos não era ficar sem juiz, era trocar de juiz. Era substituir a plateia barulhenta lá fora por um tribunal sereno e firme lá dentro. Esse tribunal interno é feito dos seus valores conscientemente escolhidos. Os estoicos chamavam isso de viver de acordo com a natureza, viver de acordo com a razão, não com a plateia. Eles se perguntavam, diante de cada escolha: isso é corajoso? É justo? É honesto? É temperante? Essas 4 virtudes, coragem, justiça, sabedoria e temperança,
eram o tribunal deles. E se a ação passasse nesse tribunal, não importava o que a multidão gritasse do lado de fora. O veredicto que valia já tinha sido dado por dentro. Repare por que isso funciona tão bem na prática. Quando você não tem valores próprios definidos, cada decisão vira uma pesquisa de opinião. Você fica lendo a sala tentando adivinhar o que agrada, mudando de posição conforme o vento, e nunca descansa, porque a plateia é inconstante e impossível de agradar por completo. É exaustivo viver assim, sempre calculando a reação, sempre com o pé no ar esperando a aprovação para pisar. Já quem tem o tribunal interno definido, decide rápido e dorme tranquilo, porque a régua está dentro dele e não muda a cada pessoa que entra na sala. Ele não precisa da votação, ele já tem o critério. E existe um efeito colateral bonito nisso. Pessoas com valores internos firmes acabam, com o tempo, sendo mais respeitadas do que as que vivem tentando agradar, mesmo que no curto prazo desagradem mais, porque as pessoas, mesmo sem admitir, confiam em quem tem chão próprio e desconfiam de quem se molda a cada vento. O que dobra os joelhos para toda opinião não conquista respeito, conquista desprezo, até de quem ele tenta agradar. Já o que se mantém firme nos próprios princípios, com serenidade e sem agressão, desperta uma admiração silenciosa até nos que discordam dele. Então, o paradoxo final é este. Parar de perseguir a aprovação é, no fim das contas, o caminho mais certo para conquistar o único tipo de respeito que vale alguma coisa. O respeito que você não precisou mendigar. Marco Aurélio governava um império, cercado de bajuladores que diziam o que ele queria ouvir e de inimigos que diziam o que o feriria. No meio desse furacão de opiniões, ele escreveu para si mesmo uma âncora. Nunca deixe de fazer o que é certo por medo do que os outros vão dizer. Faça o que a sua natureza racional exige e siga em frente, indiferente ao louvor e à culpa. Ele tinha um tribunal interno tão sólido que o barulho externo, por mais alto, não conseguia mudar o veredicto de dentro. Para construir o seu, você precisa fazer o que quase ninguém faz: decidir conscientemente por quais valores você quer viver, antes que a pressão chegue. Porque quem não escolhe os próprios valores, herda os valores da multidão por omissão. Sente-se e defina. O que significa integridade para mim? Que tipo de homem, que tipo de mulher eu decidi ser? O que eu não faço, aconteça o que acontecer. Quando você tem essas respostas claras, a opinião dos outros perde o poder de te guiar, porque você já tem um guia interno mais forte. A bússola passa a ser sua. E quem tem bússola própria não precisa perguntar a direção para cada estranho no caminho. O homem livre não é o que não tem lei. É o que trocou a lei da multidão pela lei que ele mesmo, com razão e consciência, escolheu seguir. Ele obedece a si mesmo, e por isso não pode ser comprado por um elogio nem quebrado por uma crítica. Sêneca escreveu uma frase que é o resumo dessa prática. Nada é tão prejudicial ao bom caráter quanto passar o tempo em espetáculos, porque ali os vícios se insinuam mais facilmente através do prazer da multidão. Ele avisava que quem vive imerso na opinião coletiva vai, aos poucos, sendo dissolvido nela, perdendo o próprio contorno, adotando os valores do grupo sem nunca ter escolhido conscientemente nenhum. E o antídoto que ele propunha era recolher-se de tempos em tempos para dentro de si, revisitar os próprios princípios e voltar para o mundo com o centro reforçado. Ele recomendava ter sempre em mente a imagem de uma pessoa de caráter admirável, real ou imaginada, e diante de cada decisão perguntar: o que ela faria? Age como se ela estivesse te observando. Troque a plateia de estranhos por essa única testemunha interior digna de respeito. Faça esse trabalho de fundação hoje, no papel, com calma. Escreva 3 a 5 valores inegociáveis, as coisas que você decide que vão reger a sua vida, aconteça o que acontecer. Talvez seja a honestidade, mesmo quando mentir seria mais fácil. Talvez seja a coragem de dizer a verdade com respeito. Talvez seja a lealdade a quem confia em você. Sejam quais forem, escreva, olhe, assuma.
Porque a partir do momento em que você tem esse tribunal interno definido, uma coisa incrível acontece diante da pressão social. Você já não precisa decidir no calor do momento, tremendo, medindo reações. A decisão já foi tomada, na calma, por você, antes da pressão chegar. E quando a multidão gritar em uma direção contra os seus valores, você não vai vacilar, porque você não está mais consultando a multidão. Você está consultando um documento que você mesmo assinou, com a sua própria consciência como testemunha. Prática número 7. Ame o próprio destino, inclusive a rejeição. Existe uma ideia no coração do estoicismo que os antigos praticavam e que séculos depois ganhou o nome de amor ao destino. É a capacidade de aceitar tudo o que acontece com você, inclusive o que dói, e transformar aquilo em combustível em vez de veneno. E isso se aplica de forma poderosa à opinião alheia e à rejeição. Toda vez que alguém te desaprova, te critica ou te rejeita, existem dois caminhos. O primeiro é o da maioria: se revoltar, remoer, tentar convencer, gastar energia querendo mudar a opinião que se formou numa cabeça que você não controla. O segundo é o caminho estoico: aceitar aquela reação como parte do seu destino e perguntar: o que isso me ensina? O que isso me revela? Para que isso me serve? Repare na quantidade absurda de energia que o primeiro caminho consome. A pessoa recebe uma crítica de manhã e passa o dia inteiro numa discussão imaginária com o crítico, formulando respostas, ensaiando defesas, construindo argumentos para uma plateia que nem está presente. À noite, exausta, ela não produziu nada, não viveu nada, não avançou em nada. Apenas queimou um dia inteiro de vida alimentando uma guerra dentro da própria cabeça contra uma opinião que talvez a outra pessoa já tenha esquecido enquanto tomava café. O caminho da revolta é um buraco sem fundo. Você joga energia nele a vida toda e ele nunca enche, porque a aprovação universal que você busca não existe e nunca existiu. O caminho estoico corta esse desperdício pela raiz. Ele não gasta 1 grama de energia tentando mudar a cabeça alheia. Ele pega a mesma situação e extrai dela a única coisa que vale: o aprendizado. A crítica tem um fundo de verdade? Ótimo, ajuste e cresça, de graça. É pura maldade ou inveja? Ótimo também, porque acabou de te mostrar quem essa pessoa realmente é e onde ela deve ficar na sua vida, que é longe. De qualquer maneira, você sai mais forte e sem ter desperdiçado o seu dia. A mesma pedra que faz o primeiro tropeçar e cair, vira, nas mãos do segundo, tijolo de construção. Não é a pedra que decide, é o que você faz com ela. Porque a desaprovação, olhada com os olhos certos, presta serviços preciosos. A rejeição é um filtro. Quando você age com autenticidade e alguém se afasta, essa pessoa acabou de te poupar anos de um relacionamento que exigiria que você fosse falso. A crítica, quando é verdadeira, é um mapa dos seus pontos cegos, entregue de graça. E até a desaprovação injusta te fortalece, porque cada vez que você sobrevive a ela sem se quebrar, você prova a si mesmo que a sua paz não estava mesmo nas mãos deles. Você fica mais forte no exato lugar onde tentaram te ferir. Há uma verdade quase matemática escondida aqui, e ela deveria estar gravada em toda a parede. Se você tenta agradar a todos, você não agrada ninguém de verdade e ainda por cima se perde no processo. É impossível ser água para a sede de todo mundo. O que uma pessoa ama em você, outra vai odiar. A firmeza que um admira, o outro chama de teimosia. A gentileza que um valoriza, o outro lê como fraqueza. Não existe uma versão sua capaz de receber a aprovação unânime. Ela simplesmente não existe no universo, e persegui-la é correr atrás do horizonte. Então, já que desagradar alguém é absolutamente inevitável, faça o que você fizer. A única pergunta sensata que sobra é: eu prefiro desagradar sendo verdadeiro ou desagradar sendo falso? Porque desagradar você vai, de um jeito ou de outro. A única escolha real é se você chega ao fim tendo sido você mesmo ou tendo sido uma máscara que nem agradou geral e ainda te custou a alma. Colocado assim, a escolha fica óbvia.
Se o preço de desagradar parte das pessoas é inevitável, então pelo menos pague esse preço por algo que vale a pena, por ser autêntico, por defender o que acredita, por viver a sua vida de verdade. Não pague o mesmo preço em troca de nada, se encolhendo, se traindo, se apagando, para no fim descobrir que mesmo assim tinha gente que não gostava de você. Esse é o pior dos dois mundos: sacrificar quem você é e nem conseguir a aprovação pela qual sacrificou. Melhor ser odiado pelo que você é do que amado pelo que você não é. Porque o amor conquistado por uma máscara nunca alcança você, alcança a máscara e te deixa mais solitário ainda por dentro, sabendo que ninguém ama de fato quem você realmente é, porque você nunca deixou ninguém ver. Pense na figura pública que decide falar uma verdade impopular. Metade das pessoas vai atacá-la. Mas essa mesma tempestade de desaprovação separa, com precisão perfeita, quem realmente a acompanha de quem só estava por perto enquanto era confortável. A rejeição faz o trabalho de peneira que você sozinho levaria anos para fazer. Ela afasta o que não era para ficar e revela o que é sólido. Amar o destino é enxergar isso, que até a pedra atirada contra você pode virar degrau se você parar de xingar a pedra e começar a pisar nela. Isso vale para suas relações mais próximas também. E aqui a prática fica difícil, porque dói mais. Quando você começa a viver de acordo com os seus próprios valores, algumas pessoas ao seu redor vão se incomodar. Não porque você fez algo errado, mas porque a sua mudança expõe a estagnação delas. O amigo que ria das suas ambições, o parente que preferia você pequeno e previsível, o grupo que gostava de você enquanto você concordava com tudo, alguns vão se afastar. E isso, por mais que doa, é o destino fazendo uma limpeza que você não teria coragem de fazer sozinho. As pessoas que só te queriam bem enquanto você não brilhava nunca foram, de verdade, gente que te queria bem. A desaprovação delas é o preço de entrada para uma vida autêntica. E é um preço que, olhando para trás, todo mundo que pagou diz que valeu. Existe uma serenidade profunda em aceitar isso. Você para de tentar ser aprovado por todos, o que é impossível e enlouquecedor, e passa a aceitar que a sua autenticidade vai naturalmente atrair alguns e afastar outros, e que os dois movimentos são bons. Atrai quem vibra na sua frequência. Afasta quem só ficaria à custa da sua diminuição. Amar o destino aqui é confiar nesse processo. É entender que cada porta que se fecha por causa da sua verdade estava, no fundo, protegendo você de um corredor que não levava a lugar nenhum. Você não perde ao ser rejeitado por ser quem é. Você ganha o espaço, antes ocupado pelo que era falso, para que o verdadeiro finalmente possa chegar. Quando você aceita de verdade que a rejeição faz parte de qualquer vida vivida com autenticidade, algo se dissolve. O medo perde o combustível. Porque o que dava força ao medo era a fantasia de que era possível uma vida sem desaprovação se você fosse cuidadoso o suficiente, agradável o suficiente, morno o suficiente. Você larga essa fantasia. Você aceita que ser alguém, defender algo, viver de verdade, custa a aprovação de parte das pessoas. E você decide, de olhos abertos, que vale o preço. Isso é amar o próprio destino, inclusive as suas rejeições. Prática número 8. Lembre-se da morte, e a vaidade se dissolve. A última prática é a mais sombria e, por isso mesmo, a mais libertadora de todas. Os estoicos a chamavam de memento mori. Lembra-te de que vais morrer. E não há remédio mais forte contra a escravidão da opinião alheia do que olhar de frente para a própria finitude. Marco Aurélio, imperador, escrevia constantemente sobre isso. Ele olhava para os grandes homens do passado, os famosos, os poderosos, aqueles cujas opiniões um dia aterrorizaram multidões, e observava: onde estão agora? Poeira. Nomes num livro que ninguém lê. Esquecidos como se nunca tivessem existido. E ele concluía: aqueles que te aplaudem hoje, logo estarão mortos. Aqueles que te criticam hoje, logo estarão mortos. E você também.
Então, de que serve moldar a sua única vida em torno do julgamento de gente que vai virar pó junto com você? Imagine a cena com toda a força. Todas as pessoas cuja opinião hoje te tira o sono. O colega que você quer impressionar. O grupo que você teme decepcionar. O estranho cujo comentário te feriu. Um por um, todos vão morrer. Você vai morrer. Daqui a 100 anos, com altíssima probabilidade, não haverá uma única pessoa viva na Terra que lembre o seu nome ou o nome deles. Todo esse teatro de aprovação e desaprovação, tão urgente hoje, tão capaz de governar as suas noites, vai desaparecer completamente, como se nunca tivesse importado. Porque não importava. Os estoicos usavam esse pensamento não para deprimir, mas para dar proporção. Marco Aurélio se perguntava constantemente: isso que me perturba tanto agora vai importar daqui a 10 anos? E daqui a 100? E na escala do universo, que já existe há um tempo incompreensível e vai continuar por outro tanto? Quando você mede a sua preocupação com a opinião de fulano contra a imensidão do tempo, ela encolhe até quase desaparecer. Não porque a sua vida não valha, mas porque a energia que você gasta com o julgamento passageiro de pessoas passageiras é desproporcional, absurda, um exagero gigantesco diante de quão pouco aquilo realmente pesa no todo. A morte não diminui a importância da sua vida. Ela diminui a importância do que os outros acham dela. E há uma pergunta que corta como uma lâmina, feita para ser feita a si mesmo nos momentos de covardia social. Se hoje fosse o último dia, eu ainda deixaria o medo do que os outros pensam me impedir disso? Você deixaria de dizer que ama alguém por medo de parecer vulnerável se soubesse que era a última chance? Deixaria de tentar o que sonha por medo do ridículo se soubesse que não haveria amanhã? Claro que não. Diante da morte, a opinião dos outros se revela ridícula, sem peso, indigna de governar um único gesto. Então a pergunta seguinte é inevitável. Por que você deixa essa opinião governar os seus dias comuns, como se eles fossem infinitos, quando eles são exatamente tão contados quanto o último? Cada dia é, na verdade, insubstituível como um último dia. A diferença é só que você finge que não, para poder continuar adiando a sua própria vida em nome da plateia. E agora pergunte: se o meu tempo é tão curto, tão frágil, tão certo de acabar, eu vou mesmo gastá-lo tentando agradar uma plateia que vai sumir? Vou mesmo deixar de viver a minha vida, a única que tenho, com medo do que dirão pessoas que estarão mortas, assim como eu? A consciência da morte queima toda a vaidade como fogo queima palha. Diante do túmulo, a preocupação com a opinião alheia se revela pelo que sempre foi: uma tremenda perda de tempo, um imposto absurdo cobrado sobre os poucos dias que temos. Mas o memento mori não te deixa nihilista, ele te deixa urgente. Porque se a opinião dos outros não importa no fim, então a única coisa que resta e que realmente importa é: você viveu de acordo com o que era verdadeiro para você? Você foi corajoso? Você amou quem devia amar? Fez o que devia fazer? Disse o que devia dizer, sem esperar a licença da multidão? A morte não te libera para não fazer nada. Ela te libera para fazer tudo o que realmente importa, sem pedir permissão, porque o relógio corre e a plateia é irrelevante. Existe um exercício que muda a perspectiva de quem o faz de verdade. Imagine-se no fim da vida, muito velho, olhando para trás. Dessa distância, o que vai te machucar não vai ser as vezes em que você foi criticado, julgado ou rejeitado por ser autêntico. Essas você vai lembrar com orgulho, como cicatrizes de guerra de alguém que viveu de verdade. O que vai doer e doer fundo são as outras coisas. As vezes em que você não fez, não disse, não tentou, não amou, não arriscou, tudo por medo do que os outros iam pensar. O arrependimento mais comum de quem chega ao fim não é ter ousado demais, é ter vivido a vida que os outros esperavam, em vez da vida que era verdadeiramente sua. É perceber, tarde demais, que a plateia que te impediu nunca esteve presente na hora que realmente contou. Deixa isso te atravessar agora, enquanto ainda dá tempo.
A pessoa que você tem medo de decepcionar não vai estar no seu leito de morte vivendo por você. Ninguém vai. Você vai enfrentar aquele momento sozinho com o balanço das suas escolhas. E naquele instante, a pergunta não vai ser o que os outros acharam. Vai ser: essa vida foi minha? Eu a vivi ou apenas a representei para uma plateia? Traga essa pergunta do fim da vida para o presente e deixe que ela guie as suas decisões de hoje. Porque cada escolha que você faz por medo da opinião alheia é um pequeno pedaço de vida não vivida, um pedaço que você está tirando do seu eu do futuro e entregando para estranhos que nem vão lembrar. Pare de fazer esse comércio ruinoso. O seu tempo é curto, é seu e não volta. Chegamos ao fim e eu preciso amarrar tudo numa única imagem para você levar com você. Percorremos 8 práticas. A dicotomia do controle, que mostra que a opinião alheia nunca esteve nas suas mãos. A separação entre o que você é e o que dizem que você é. A percepção de que ninguém pensa em você tanto quanto você teme. A pergunta: quem é o juiz que filtra de quem vale a pena ouvir? O ensaio da desaprovação que desarma o golpe antes que ele chegue. A construção do tribunal interno que troca a plateia barulhenta por valores firmes. O amor ao destino, que transforma até a rejeição em combustível, e o memento mori, que dissolve a vaidade diante da certeza da morte. Todas elas apontam para uma única transformação: a passagem de uma vida vivida de fora para dentro, ditada pelos outros, para uma vida vivida de dentro para fora, comandada por você. O escravo da opinião pergunta, antes de agir: o que vão achar? O homem livre pergunta: isso é certo? Isso é meu? Isso é verdadeiro? E age. E o que acharem é problema deles, dentro das cabeças deles, onde você nunca teve nem nunca terá jurisdição. Isso não te torna arrogante. Um arrogante despreza a opinião dos outros por se achar superior. O homem livre não despreza ninguém. Ele simplesmente para de terceirizar a própria paz. Ele ainda ouve o mestre, ainda considera o amigo, ainda ama quem o ama e escuta quem tem sabedoria. Mas o centro de gravidade mudou de lugar. Ele saiu da plateia e voltou para dentro do peito, onde sempre deveria ter estado. Essa distinção é importante demais para passar batido, porque muita gente, ao ouvir tudo isso, corre para o extremo errado e vira apenas uma pessoa dura, defensiva, que usa "não ligo para a opinião dos outros" como escudo para não ouvir ninguém e não crescer nunca. Isso não é liberdade, é outra prisão, a prisão do orgulho. O verdadeiramente livre é mais aberto, não menos. Como ele não sente a crítica como ameaça à própria identidade, ele consegue ouvi-la com calma, pesar se tem verdade, aproveitar o que serve e descartar o resto sem drama. É o inseguro que não consegue ouvir crítica nenhuma, porque cada crítica ameaça desmoronar o castelo frágil da autoimagem que ele construiu com os tijolos da aprovação alheia. O seguro ouve tudo porque nada ameaça o chão firme onde ele pisa. Então o objetivo não é se blindar contra o mundo. É trocar a fonte da sua estabilidade. Antes, ela vinha de fora, das reações, dos elogios, da aceitação, e por isso balançava a cada vento. Agora ela vem de dentro, dos seus valores, das suas ações, da sua consciência limpa, e por isso permanece firme mesmo na tempestade. A pessoa que fez essa troca é reconhecível de longe. Ela tem uma calma que não é frieza, uma abertura que não é fraqueza, uma firmeza que não é teimosia. Ela ouve você com atenção genuína e ainda assim decide por si mesma. Ela não precisa que você concorde para ficar em paz, e por isso, paradoxalmente, é uma das pessoas mais agradáveis de se conviver, sem carência de aprovação, sem joguinhos, sem a necessidade constante de ser validada. Ela chegou em casa, e quem chega em casa, dentro de si, não precisa mais bater na porta de ninguém pedindo para entrar. Você entrou neste vídeo carregando uma plateia imaginária na cabeça, um tribunal de estranhos julgando cada passo seu. Eu quero que você saia dele sabendo que pode dispensar esse tribunal quando quiser, que a porta da prisão nunca esteve trancada por fora,
Ela sempre esteve trancada por dentro e a chave sempre esteve com você. As 8 práticas são apenas o gesto de girar essa chave. E uma palavra final sobre como fazer isso, porque aqui está o erro que estraga tudo. Você não vai sair deste vídeo curado de uma vez. Amanhã, a velha necessidade de aprovação vai voltar a bater na porta. Alguém vai te olhar torto e o seu estômago vai apertar. Uma crítica vai chegar e a antiga dor vai reaparecer. E se você esperava estar imune, vai achar que falhou, que nada disso funciona. Não é assim. Libertar-se da opinião alheia não é um interruptor, é um músculo. E músculo se constrói com repetição, principalmente nos dias em que é difícil. Cada vez que você escolher agir pelos seus valores em vez do medo, o músculo cresce um pouco. Cada vez que você recuar, tudo bem, apenas volte e escolha de novo na próxima. Os estoicos não se achavam sábios prontos. Marco Aurélio, no fim da vida de imperador, ainda estava escrevendo lembretes para si mesmo sobre não se importar com o louvor e a culpa, porque sabia que a mente escorrega de volta se você não a treina de novo. Então seja paciente e seja teimoso ao mesmo tempo. Paciente com as recaídas, teimoso com a direção. Comece pequeno amanhã. Uma opinião sincera dada onde você calaria. Uma escolha feita pelo seu critério e não pela plateia. Um julgamento de estranho que você deixa passar sem carregar. Some esses pequenos atos dia após dia e daqui a alguns meses você vai olhar para trás e mal vai reconhecer a pessoa que tinha medo de tudo que os outros iam pensar. Não porque o mundo parou de julgar, o mundo nunca para de julgar, mas porque você finalmente parou de entregar a sua paz para ser decidida por ele. Então, antes de você seguir, eu quero te pedir uma coisa. Não como um favor a este canal, mas como um sinal para você mesmo. Se algo aqui tocou fundo, se você reconheceu a sua própria prisão nessas palavras, escreva nos comentários a afirmação deste vídeo. Escreva com as suas próprias mãos, para os seus próprios olhos verem. Eu vivo pelo meu próprio julgamento. A opinião dos outros não governa a minha paz. Escreva isso não porque eu pedi, mas porque declarar em palavras é o primeiro ato de retomar o território da própria mente. É a diferença entre entender que a porta está aberta e finalmente dar o passo para fora. A sombra sempre esteve aqui. A diferença é que agora você sabe que a plateia sempre foi imaginária e que a liberdade sempre esteve do lado de dentro. E quem descobre isso nunca mais precisa da permissão de ninguém para viver. Até o próximo vídeo. Governe a sua mente, viva pelo seu próprio juízo e continue.